sejam bem-vindos. Vamos lá. Me atrapalhei toda nessas câmeras e o ao vivo tem disso, né? Tem disso. A câmera do Note do Facebook deu pau aqui, tive que tirar conexões, conectar de novo, agora deu certo. Fazer votos aí que o pessoal entre novamente na sala. Então estou agora efetivamente então iniciando essa live da pegada. E vocês aí do Insta que já estão acostumados, bora lá, hashtag da pegada, e vamos junto comigo transformar o resultado de vocês através de feedbacks, de técnicas poderosas para vocês darem um feedback mais efetivo para o time. Pois bem, o que eu sempre trago é o seguinte, que o feedback que traz um maior resultado é aquele feedback que você fala de uma linguagem que a outra pessoa entende. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? É sempre você trazer evidências, trazer fatos e não simplesmente ir conversar com o colaborador e trazer opiniões, às vezes de terceiro, ou coisas que você ouviu há tempos. Então, é muito importante, tem que fazer sentido o feedback para que efetivamente traga resultado. Então, até eu coloquei aqui, ó, que quanto mais feedback, olha só, eu estudei um monte, trouxe um monte de exemplo aqui para vocês. Quanto mais feedback vocês fizerem, quanto mais feedback vocês fizerem com o time de vocês, mais resultado vocês vão trazer. Isso é fato. Por quê? O feedback, na verdade, feedback nós temos três. A gente tem feedback de atendimento, que é como o nosso time está atendendo e como nós podemos ajudar ele a melhorar essa performance. Nós temos o feedback de indicadores, que é onde a gente fala efetivamente como está o indicador e como podemos potencializar os resultados. E nós temos feedbacks de comportamento, que então são esses três feedbacks. O que eu quero deixar claro para vocês é que muitas vezes os líderes vão dar feedback e o que eles fazem? Eles misturam os temas. E toda vez que você misturar comportamento com atendimento de cliente ou com alguma meta que ele tem que trazer, fica muito confuso para o teu colaborador. Então eu vou contar para vocês como eu fazia quando eu era gestora, quando eu era líder de empresa e que dava super certo. Vou passar para vocês os passos que eu fazia com o meu time e que sempre traziam uma performance super bacana. Primeiro, feedbacks de comportamento. Tão logo você analisou que ele não teve um comportamento que tem a ver com a essência, com a razão de ser da empresa, com os valores da empresa, tão logo ele teve aquele comportamento, você já chama esse colaborador e já conversa com ele no mesmo momento. Terminou a conversa, tu já chama. Podemos conversar agora? Já chama a pessoa e já resolve. Porque aí é mais efetivo. Porque se você ficar deixando um comportamento para falar com ele sobre esse comportamento no final do dia, ele acaba minando, esse comportamento muitas vezes acaba minando todo o restante do time. E também você perde a credibilidade. Então é importante. Quando tem um feedback de comportamento, tão logo você observou o comportamento que não está de acordo com a essência, valores da empresa, você já chama. Combinado? Então esse é o primeiro. E eu vou ficar aqui hidratando a minha garganta, porque hoje eu já dei palestra também, então já tô aqui com a voz meia, né, murchinha. Pois bem, feedback de comportamento, tão logo você vê. Feedback de atendimento, você líder que está na loja junto com o time, que eu já falei nas outras lives da pegada, que o bom líder fica 70% do tempo junto com o time, então logo você observar que ele não atendeu de forma adequada o cliente, você também pode já chamar ele e orientar. Ou eu fazia uma vez por dia. Quando eu percebia que de manhã a vendedora estava atendendo desta forma, de tarde mais um comportamento, antes de finalizar o dia, eu já chamava essa colaboradora para a gente conversar, para fazer um alinhamento sobre a forma como ela estava abordando, ou sondando o cliente, ou demonstrando um produto. Então eu não deixava passar dias.
era imediato também. Já o feedback de indicadores, você precisa ter dados, você precisa ter fatos, você precisa ter histórico. Então, feedback de indicadores você pode, por exemplo, fazer uma vez por semana ou a cada 15 dias, aí conforme você observar como está indo os indicadores do colaborador. 3 tipos de feedback. Já expliquei para vocês como vocês agir quando tem um comportamento. Pois bem, agora, Neiva, eu tenho um feedback para dar hoje para o meu time. Como que eu começo a fazer isso? E a sugestão que eu dou para vocês é nunca faça perguntas. Porque quando você faz perguntas, o teu time, a pessoa com quem você vai estar conversando, ela vai te dar respostas. E as respostas sempre vêm com justificativas. Então, se você chegar para o teu time e falar assim, por que você não atingiu a meta? Por que a tua itens por venda está baixo? Por que você não fez venda no WhatsApp? Porque quando você começa a fazer muito porquê, o que acontece com esse vendedor? Ele vai criar justificativo. Não vendi porque tinha pouco movimento. A minha venda média foi baixa porque ele achou caro. Eles ficam achando justificativa. Então, feedbacks que são efetivamente transformadores, não se usa pergunta. Você vai bater um papo com o teu vendedor e esse papo tem que partir do vendedor as respostas certas. Então você vai fazer perguntas assertivas e aí ele mesmo vai responder. E a gente já vai falar como você pode fazer as perguntas assertivas. Anotei umas perguntas que vocês podem fazer. E vocês que ainda não estão fazendo parte do grupo de líderes de alta performance, o link está na bio do meu Insta. Então você que está aí no Face e você que está, que está no Face, no Insta, você pode ir para a bio e já poder começar, então a fazer esse momento aí de fazer parte deste grupo. Clica no link da bio e vem fazer parte do grupo de líderes da alta performance, que depois eu acabo compartilhando o conteúdo com vocês. E o Carlos que tá aí, de Fiore, Fran, não sei se tem mais alguém que tá aí, pode contar para mim se vocês estão ou não estão recebendo material lá no grupo. Conta aí para mim quem já recebeu o material da aula 1, aula 2 e aula 3. Neios Bittencourt, a Júlia acabou de entrar aí, seja bem-vinda, Júlia. A Júlia é responsável por cuidar das minhas mãos, olha só a beleza. Hoje ela fez as minhas unhas, uma excelente profissional. Você que quer aí cuidar dos seus neios, tá aí também. E entrou outra neios ali, Silvia, isso, Silvia. Olha ali a Fran falando que recebe conteúdo lá. Então é isso aí. O conteúdo eu estou enviando lá pro grupo de vocês. Carlos também. Boa noite, a Júlia dizendo. Eu recebi o Wagner. Eu recebi a de Fiore. Então, ó, vocês que estão aí me ouvindo, façam o quê? Entrem agora lá no... Agora não, desculpa, já falei errado. Quando terminar a live da pegada, você vai lá na bio, clica no link e aí vem fazer parte do grupo de alta performance, líderes de alta performance, e você acaba recebendo todo o conteúdo. Eu recebi o de ontem, porque você entrou ontem no grupo, né, de Fiore? Se você precisar outros materiais, aí você me informa para que eu consiga enviar para você posteriormente, beleza? O que parou, Wagner? Me ajuda aí. Conta para mim o que parou. Ele botou parou, não sei o que parou. A gente está construindo juntos, então vamos lá. Pois bem, então, o feedback, para ser assertivo, você precisa, então, primeiro ponto, analisar qual é o feedback que você vai dar e depois não iniciar esse feedback com porquê. Sempre fazendo perguntas abertas e fazer com que o time responda às perguntas e aí você conduz em cima disso. Eu entrei agora, Neio Silva, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos, a internet está tremulando. Será que é a tua? Pessoal, conta aí como é que tá o vídeo. O Wagner falou que a internet não está muito legal. É para todo mundo ou é só pro Wagner? Conta aí. O de Fiore também.
Aqui para mim tá bem normal a internet. Confirma aí, pessoal, para mim como está a conexão da internet. Ineio Silva, que entrou agora, seja muito bem-vinda. Continua aí, nós estamos a semana toda com lives da pegada para gerentes. Isso mesmo, para gerentes. As aulas têm ficado gravadas, está tudo lá. A Franci também disse que tá tremendo. Vou testar. Testa aí de novo, tenta sair e voltar. Aqui pra mim tá normal a internet. Sai e volta, de Fiore. Vamos lá. Que a princípio tá normal a minha conexão. Aqui pra mim não aparece tremendo nada. Não sei o que pode ser. Tamo junto? Sai e volta quem tá achando que tá ruim. Depois a gente vai batendo papo aí e vai conversando. Pois bem. O que eu quero dizer? Por que o feedback tem que ser com perguntas e tem que fazer sentido? Eu sempre falo, tem que fazer sentido para a pessoa que está ouvindo. Porque se não fizer sentido e ele perceber que não vai gerar transformação, ele não aplica. Então o vendedor vai aplicar quando fizer sentido para ele. Por isso você tem que fazer perguntas e automaticamente, Adriana que entrou agora, seja bem-vinda. Lá de Tocantins, deve estar super quente lá. Nós aqui com 10 graus, Adri, não sei como é que tá a temperatura aí. Adriana da Pérolas Joias, seja muito bem-vinda. Então, pensando nesses feedbacks, no que nós estamos falando, é exatamente isso, né? Você não entra, não faz pergunta por quê, e tem que fazer sentido. Então, você sempre faz perguntas abertas pro teu time e automaticamente ele vai responder e aí você vai dar a sequência. E logo eu já vou dar um exemplo de feedback que fica extremamente construtivo. Pois bem, toda vez que você for dar um feedback, o que eu vou dizer para você? O feedback, ele precisa ser mais específico possível. Então, vamos pegar um exemplo. Você vai dar um feedback de atendimento. Vamos começar por esse exemplo. Você vai dar um feedback de atendimento para o seu colaborador. Ele não está atendendo da forma que você espera, da forma que ele foi capacitado. Quando você for fazer isso, é importante você ser específico. Por exemplo, quando você chegar nele e dizer assim, observei que no atendimento que você fez para a dona Salete, observei que no atendimento que você fez para o João, e aí quando você cita nome, inclusive nome que você, a próprio vendedor atendeu e fez, aí ele sabe, nossa, ela estava me olhando, nossa, ele estava me olhando. Para ser mais específico. Você está no salão de vendas e você vai começar a analisar o teu time. Lembra que eu falei que 70% do tempo você tem que ficar na loja observando? Você fica analisando. Eu sou uma funcionária sua, eu sou uma vendedora. E aí você observa, eu vou atender e aí eu atendo a cliente conforme a gente já conversou. Bom dia, seja bem-vindo em nossa loja. Eu me chamo Neiva, no que posso lhe atender? Aí a cliente começa a falar. Entendi, a senhora precisa de uma calça. Como é seu nome para eu poder mostrar o produto que para melhor te atender, para eu poder te orientar da melhor forma? Aí a pessoa diz, o meu nome é Joana. Joana, ai que bacana. Conta para mim, Joana, que para ocasião essa calça é para o dia a dia ou é para uma ocasião especial? Aí a Joana vai estar explicando para mim. Na hora de eu demonstrar, ela pede do que é feita essa calça. E aí eu não sei do que é feito. Então eu abordei bem, pesquisei o que motivava o cliente a comprar, mas na hora de demonstrar o produto eu não sabia demonstrar. Esse é um exemplo. Quando você, líder, vê essa situação, no final do dia, você pode me chamar e dizer assim: oi, Neiva, tudo bem? Conta pra mim como é que estão os seus atendimentos, como é que estão as suas vendas. Aí eu vou contar pra você: olha, não tô vendendo muito bem, as minhas vendas caíram. E por que você acha que as tuas vendas caíram? Então tu começa a fazer pergunta pra mim.
Eu diz, ai, não sei, tu sabe que eu atendo conforme você me ensinou, eu abordo direitinho, mas quando eu vou demonstrar, eu nunca consigo vender. E aí você pode trazer, eu andei observando os seus últimos atendimentos e observei que você recebe super bem o teu cliente, parabéns. Eu observei que você faz excelentes perguntas, você pesquisa o que motiva o cliente a comprar, você está no caminho certo, segue firme. Mas sim, eu observei que na hora de demonstrar você tem uma certa dificuldade. E aí você vai construir com a Neiva quais são as perguntas ou quais são a forma dela demonstrar esse produto para ser efetivo. Então esta é a forma de você conduzir no feedback. Você sempre pede como está o seu atendimento, o que você percebe que tem que melhorar, porque aí a pessoa vai falar. E aí você vai conduzindo passo a passo com ela até chegar na deficiência, no que precisa ser lapidado. Lembrando que você sempre precisa elogiar. Elogie os pontos positivos, o que ela fez de melhor, para que isso enaltece, fortalece os atributos dela. E aí depois você vai chegar num consenso e vai mostrar para ela aonde estão as deficiências e como precisa ser melhorado, desenvolvido. Vamos pegar nesse próprio exemplo que eu dei. Então, na hora de demonstrar o produto, eu não sabia. Aí eu, como gerente, vou dizer assim, entendi, Neiva. Então, em vários atendimentos eu tenho observado isso. Que tal a partir de hoje, você começar a demonstrar o produto falando do benefício desse produto? Por exemplo, você pegar a calça, o produto, né? Vamos pegar um exemplo. Você pegar o produto na mão, com as duas mãos, e aí você falar do produto. Pega o produto com as duas mãos, como por exemplo, eu tô aqui agora com Lip Matte da Latica. Aquele batom que eu falei ontem que era a prova de beijo, lembra? Ó, não sai. Gente, é fantástico. Ó, fazendo propaganda pro Wagner que tá aí. Então vamos, por exemplo, para demonstrar o produto, segura o produto com as duas mãos e fala: uma das coisas boas deste produto é X. O que torna esse produto incrível é Y. Você que busca um produto XY, nada melhor do que esse. Então, você vai orientar como fazer uma demonstração envolvente. Pede, como é que seria você apresentar um produto desta forma? Porque, lembre-se, a Neiva sabia fazer abordagem, sabia pesquisar o que motivava o cliente a comprar, mas ela não sabia demonstrar. Então, eu chamo a Neiva, dou parabéns como ela aborda, dou parabéns como ela pesquisa o que motiva o cliente a comprar e ajudo ela a montar uma técnica para demonstrar os produtos. Isso é um feedback que a gente diz que é um feedback onde você orienta o teu time para trazer performance no atendimento. Na hora você mostra para ela aonde foi que ela está deficiente e aonde ela precisa lapidar. E aí você orienta. Então não tem certo, não tem errado. Dizer, tu tá errada, tu fez errado. Não tira isso do teu vocabulário, mas sim mostrando. Lembra o atendimento que você fez para aquela pessoa? Eu percebi que na hora de demonstrar, você se perdeu, você não conseguia falar muito bem do produto. E aí você orienta como tem que ser feito. Esse é um feedback de atendimento. E toda vez que você conduzir desta forma, vai ficar bem mais leve e vai ficar mais claro para a pessoa que está aprendendo. Então, sempre seja específico. Toda vez que você tiver que dar um feedback, lembre, eu falei anteriormente, nunca fale, fulano me disse, alguém me falou. Não, você observou que ela não estava conseguindo fazer demonstração. Você observou que ela não estava conseguindo fazer uma boa sondagem. Então você vai falar. Por que isso é importante? Primeiro, porque vai te dar embasamento. Quando você for falar com ela, você vai ter base para falar. Você vai ter assunto porque você viu. E segundo ponto que é crucial é que quando o colaborador observa que você sabe o que você está falando, ele vai dar mais valor. Eu até anotei aqui, ó. Quando o feedback for específico,
você potencializa o que você está falando. E quando você potencializa o que você está falando, você está dando base para aquilo, se torna transformador para quem está assistindo. Então, o feedback não pode ser eu penso, eu acho, mas sim eu observei, eu analisei, e aí você é mais enfático e efetivamente você orienta eles. Legal? Muito bem, feedback de atendimento. E agora, gostaram da técnica, da ideia? Neiva, eu quero essas perguntas, como que eu faço? Terminando a live da pegada, você vai lá na bio do meu Instagram, clica e vem fazer parte do grupo de líderes da alta performance e você vai receber esse conteúdo gratuito, um resumão da aula que você pode utilizar aí na sua rotina gerencial da sua empresa. Legal? Quem gostou, bota coraçãozinho, porque dá a sensação que eu tô aqui falando sozinha, só olhando para as câmeras. Então, quem gostou, põe coraçãozinho aí. Põe coraçãozinho e coloca hashtag Hora da Pegada. Sabe por quê? Porque agora eu vou dar para vocês, eu até anotei aqui, eu vou dar para vocês agora como fazer um feedback de indicadores. Quer aprender a fazer um feedback de indicadores? Que é onde realmente transforma números, indicadores. É o que potencializa todos os teus resultados. Então, assim, ó, bora lá. Quem botou aí hashtag Hora da Pegada só foi o Wagner. Quero saber se mais alguém quer saber de Fiore. Hashtag Hora da Pegada, Carlos, Hora da Pegada. Isso aí, vamos lá. Tô aqui só procurando o que eu anotei. E é um ponto bem importante. Antes de eu dar o exemplo para vocês, eu quero pedir para vocês, falar para vocês o seguinte. Pessoal, o resultado da tua empresa nunca pode ficar para um vendedor só. Quando você tem um vendedor só que traz 50% do resultado da tua empresa, você fica na mão dele. Então, toma cuidado. O resultado precisa ser uniforme. Sim, a gente sabe que sempre tem um que se desloca mais, traz um resultado um pouco melhor, mas é bem importante você ter, então, um resultado muito parecido entre o time e é o que efetivamente vai trazer resultado. Franci que entrou agora, top, isso aí. Franci, a nossa hashtag é hashtag Hora da Pegada. Eu quero saber se a Júlia da Neils Bittencourt ainda tá aí e a Silvia da Neils Silvia, que eu botei ali, não lembro o sobrenome. E agora, enquanto você se colocando ali, aviãozinho, coraçãozinho, hashtag Hora da Pegada, eu quero só falar, o Wagner tá aí. Hoje eu fui fazer as minhas unhas, Wagner, lá com a Neils, Júlia, e eu falei que eu ia citar. E ela usou um esmalte da Latica, ela é apaixonada pelos esmaltes da Latica. Então, só para contar para ti, Neils Bittencourt, ela usa, tem a coleção inteira lá dos esmaltes e é apaixonada. E hoje eu usei uma cor da Latica. Até postei lá no meu story a fotinho que ela me mandou. João, que entrou agora, seja muito bem-vindo. Bora, bora, bora. Então, vamos lá. É aquilo, e outra coisa que é importante é o seguinte, tem gente que diz assim, ai Neiva, mas feedback, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, feedback tem que ser feito, lembra? De comportamento todo dia, de atendimento todo dia e de indicadores uma vez por semana ou cada 15 dias. Ali o Wagner colocou top, obrigado pela confiança e oportunidade. Isso aí, é Neils Bittencourt. O Insta dela, se tu quiser seguir, depois tu vai ver as cores lindas. Ela vive tirando foto dos esmaltes de vocês. Então, atendimento. Primeiro, você não pode ficar só com um vendedor que corresponde tudo à sua loja. Aí esse vendedor vende 50% da minha meta. Esse vendedor corresponde 40% da minha meta. Porque aí tu, né, não pode. Você tem que trabalhar para equalizar. E como que você vai fazer isso dentro do teu time? Para deixar eles em sintonia, em sincronia, buscando os mesmos resultados, o que você vai fazer? Feedback. Então, o feedback precisa ser dado diariamente e com frequência, tá? Mas o feedback tem que ser desta forma que eu expliquei para vocês. Orientando. Não é chamar a pessoa e dizer por que você não fez, o que está acontecendo que você não traz resultado. Isso você deixa o colaborador mais acuado e aí menos ele vai produzir. Não, você chama ele e diz
Como você tem percebido o teu atendimento? O que você acredita que tem que melhorar? Deixa ele te contar. E aí você vai orientando ele e vai dando treinamento, vai sugerindo, vai criando uma forma de desenvolver ele. E automaticamente ele vai para o salão de vendas e vai trazendo um resultado melhor. Beleza? E aquilo que você faz, eu já disse para vocês em outro momento, aqui eu anotei o feedback, é aquilo que você faz com frequência, que vai trazer a performance. Então assim, ó, você trabalhando feedback diariamente com ele, sendo constante, orientando, vai trazer o resultado, porque você está sendo constante naquilo. Então isso é bem importante. Quer resultado, quer transformar o resultado? Observou algo que precisa ser lapidado, chama na hora o colaborador e já faça isso. É a melhor dica, a melhor solução aí para todo esse momento. Pois bem, agora eu coloquei aqui, e é bem importante, feedback de indicadores. Vamos pensar no exemplo, eu até anotei todos os passos aqui antes de começar a live, para a gente não se perder. E esses passos tá lá em todo o documento, melhor, todo o material que eu vou estar compartilhando com vocês lá no grupo. Então quem ainda não faz parte do grupo, participa que você recebe o conteúdo escrito, né? Se você não estiver anotando agora. E se puder anotar, uma super oportunidade aí. Vamos pensar, feedback de indicadores. Você chama alguém aí. Quem que quer participar da dinâmica e me dando o nome? Wagner, pode ser você? Conta pra mim aí. Vou usar você, Wagner, como exemplo, tá? Eu vou fazer um feedback contigo, topa? Se sim ou não, já tô usando teu nome, tá demorando pra responder e nós estamos aqui ao vivo. Vamos lá? Bora lá, então. Então, eu vou fazer um feedback com o Wagner neste momento. E aí, no feedback eu vou dizer, Wagner, eu disse que eu vou fazer o feedback de indicadores e vou usar você como referência. Claro, topa, então vamos lá. Eu vou usar o Wagner como referência, eu vou chamar Wagner. Podemos conversar um pouco sobre indicadores? E aí o Wagner vai dizer, sim, podemos. Então vamos lá atrás, no escritório ou na retaguarda da loja, algum espaço que fique só vocês. Muito bem. Chegando lá, eu vou dizer assim pro Wagner, o que você achou do seu desempenho nessa última semana? Ô Wagner, o que você achou do teu desempenho nessa última semana? Ele vai me olhar e ele vai ter que responder essa pergunta. Eu pedi o que ele achou do desempenho. Ele vai ter que me dizer se achou bom, se achou ruim e o porquê. Ele vai dizer assim, bom, na verdade não foi bem o que eu esperava. Eu queria vender mais. No exemplo que eu tô aqui, eu e o Wagner batendo papo. E aí eu vou dizer, e como você esperava? O Wagner botou fraco. Fraco, não era o que eu esperava, tá fraco. Aí eu vou dizer, e como você esperava? Qual é o resultado que você esperava? E aí, automaticamente, o Wagner vai colocar aí, vender mais. Porque é tudo que o vendedor quer, né? Se tá fraco, não tá muito bom, o que ele quer? Vender mais. Aí diz, vender mais. E o que, na sua opinião, está te impedindo de vender mais? Vocês viram como eu estou conduzindo o feedback? O que, na sua opinião, Wagner, está te impedindo de vender mais? Aí ele vai ter que me responder o que na opinião dele, está impedindo ele de vender mais. Normalmente, o vendedor vai dizer assim, é pandemia, tem pouco movimento, tá frio, tá chovendo, não é o quinto dia útil, o pessoal ainda não recebeu. Então eles vão dar um monte de justificativas por que não tá vendendo. Muito bem, depois que deu essa justificativa, e lembre-se que toda vez que você for dar um feedback de indicadores, você tem que levar dados, estatísticas, aqueles dados que a gente viu ontem, lembra de indicadores? Você vai levar para esse papo do Wagner. Eu tô aqui com o material do Wagner dizendo como é que está o PA dele, como é que está o ticket médio dele, como é que está a taxa de conversão. Antes de eu ir falar com o colaborador sobre indicadores, você tem que saber como está o acumulado dele. Por quê? Porque aí você vai levar evidências.
você vai levar fatos. E aí automaticamente fica mais claro para ele entender. Pois bem, então o Wagner olhou para mim e disse assim: o movimento não foi muito bom, tá muito frio. Deu, entendo. Sempre a gente acolhe, né? Bem de boa com o Wagner. Pois é, essa semana eu pude te acompanhar. Aí eu vou dizer, essa semana eu pude acompanhar alguns atendimentos seus. Aí o Wagner já fica assim, já me atendeu. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu observei que você domina conhecimento de produto. Tudo que for técnica de produto, você domina. Nossa, fiquei encantada como você domina o produto. E também observei nessa semana que nós já conversamos 10 vezes, na verdade, né, Wagner, sobre atendimento. E dessas 10 vezes que nós falamos durante a semana, naqueles feedbacks pequenos, 6 vezes eu falei que você não estava conseguindo fazer uma boa sondagem. Aí ele vai dizer, é verdade. Lembra que eu tô com todos os dados? É verdade, eu não tô mesmo. Verdade, você me disse que a minha sondagem não tá boa. Ele vai concordar contigo. Pois é. Como você não tá com a sondagem boa, consequentemente, o teu produtos por atendimento, o teu itens por venda, ou teu produto por cliente, não sei como você fala na tua empresa, está 1.6 e o da loja, o teu tá 1.6 e o da loja tá 2.6. Aí você trouxe um dado, você mostrou que tu ficou com ele, tu elogiou ele, que ele conhece muito bem os produtos, tu trouxe para ele de novo o quê? Trouxe para ele de novo que o que acontece? Que automaticamente ele já fizemos outros feedbacks no decorrer e o PA dele está abaixo da loja. Tá falhando ainda, Wagner? Aqui para mim não aparece. Vamos lá, qualquer coisa fica gravado. Topa, vou lá, vou tocar aqui. Qualquer coisa a gente dá um grito aí e a gente volta a falar um pouquinho mais depois. Pois bem, então eu vou dizer pro Wagner. E eu observei também que o teu PA tá 1.6 e o PA da loja tá 2.6. E aí a gerente, e pra gente mudar esse resultado nessa semana, o que você acha de você trazer, né? Ou melhor, o que você acha de você fazer perguntas mais assertivas para mudar esse histórico? Está com delay. Tá com delay para todo mundo? O que eu faço, meu Deus? Olha só. Eu conheço um monte de vendas, mas de internet eu já troquei aqui até de provedor. Tô com o melhor que ficaria, conexão. Eu vou dar seguimento porque vai ficar gravado, tá, pessoal? Qualquer coisa depois vocês reassistem. É a única forma. Combinado? Então, eu vou dizer. Então, Wagner, para mudarmos esse resultado essa semana, vou propor para você fazer algumas perguntas para você melhorar a sua sondagem. Algumas perguntas para você melhorar a sua sondagem. E aí eu vou dar para o Wagner, por exemplo, 3 perguntas. Para que ocasião é este produto? Para quem seria este produto? Ou outra pergunta. O que você havia pensado? Quanto você pretende investir? Então, quando você faz essas perguntas, você vai conseguir fazer uma sondagem melhor no seu cliente. Aí eu orientei. Percebe que eu elogiei ele, coloquei qual é o ponto, por que ele não está atingindo a venda, qual é o ponto que está abaixo da loja. E estou orientando ele, a partir dessa semana, que tal você adotar essas perguntas na sua sondagem? E aí dou 3, 4 perguntas. Para que ocasião seria o produto? Quanto você pretende investir? Para quem seria o produto? O que você está pensando? Algumas perguntas que ele poderia fazer na sondagem. Fazendo isso, o Wagner vai olhar para mim e vai dizer assim, tá bom, vou fazer. Eu falo, gerente,
Então vamos fazer um desafio. Vendedor ama desafio. Então é muito bom você mostrar o resultado que ele precisa melhorar e lançar um desafio. Vamos fazer um desafio. Nessa semana, eu quero que você chegue com o teu produto por atendimento, o teu produto por cliente igual o da loja. Hoje tá 1.6, o da loja tá 2.6. Essa semana, usando essas frases, eu quero que você chegue ao PA da loja. Topa esse desafio? Aí o Wagner vai dizer, topo, acho que eu consigo, vou fazer o meu melhor. Ele vai concordar que aquilo é melhor para ele. Por que ele vai concordar que aquilo é melhor para ele? Porque você está orientando ele, e você está orientando ele com bases, com dados dele e dados da loja. Aí fica claro para ele, fica, como é que eu vou dizer assim, fica factível, ele percebe que é possível fazer, se ele efetivamente aplicar o que você está dizendo. Depois disso, você sempre precisa checar o entendimento do teu colaborador. Muitas vezes a gente faz reunião de alinhamento, a gente faz reunião, um feedback e não checa o entendimento no final. E aí o vendedor sai da conversa e os outros colegas, como é que foi? Sei lá, ele falou um monte de coisa pra mim, só vi que o meu PA tá baixo, mas que eu sou bom na hora de atender o cliente porque eu conheço o produto. Agora eu não sei o que tem que fazer. Então, checa o entendimento. Como é que você vai fazer isso? Lembre-se, você elogiou, trouxe os dados e fatos de como ele está em relação à loja, mostrou como ele pode fazer para trazer o resultado, lançou um desafio, tudo isso são passos, tá? E depois disso tu checa o entendimento. E aí você vai dizer assim para ele: ótimo, você vai conseguir, mas conta para mim, quais são as perguntas que você precisa fazer na sondagem? Agora vocês que estão aí me ouvindo, já entendi que eu tô com delay, já entendi que tá meio falhando a internet, mas eu quero ver se vocês conseguiram entender pelo menos uma pergunta daquelas que eu falei. Quais perguntas o Wagner deve fazer no próximo atendimento? Escreve aí para mim. Quais perguntas o Wagner tem que fazer no próximo atendimento? Vamos ver quem lembra. Enquanto vocês vão pensando e vão escrevendo, Lidiane Machado que chegou, lojinha da Lesp, isso? Josilene, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Conta aí pra mim que perguntas que o Wagner tem que fazer. Wagner, tá aí? Anotou as perguntas que você tem que fazer no teu próximo atendimento? Eu tô simplesmente checando o teu entendimento. Não? Então vamos lá. Quais são as perguntas que o Wagner vai ter que responder para mim? Ele vai ter que responder quais as perguntas? Para quem seria? Quanto você pretende investir? Qual é a ocasião de uso? E o que você está pensando? Lembra? 4 perguntas que eu dei como sugestão para ele começar efetivamente a fazer as perguntas. Neio Silvia tá marcando seus colegas aí, gratidão, amigos gestores, gratidão. Então, as perguntas assertivas é muito... Olha, o Carlos botou, quanto você pretende investir? Isso aí. Rose que entrou agora, um beijão grande. Hoje é a aula para líderes de alta performance. Checou o entendimento do Wagner nas perguntas? Como o Carlos colocou ali, quanto você pretende investir? Para qual ocasião? Para quem seria o produto? O que você havia pensado? Pensou algo? Tem algo em mente? Perguntas que você pode fazer. Você pede assim, e qual é o seu objetivo essa semana de produtos por atendimento? Qual é o objetivo seu dessa semana de itens por venda, de itens por cliente? Aí o Wagner vai ter que responder, o meu objetivo dessa semana é 2.6, igual a loja. Quando ele tiver esse entendimento, olha o que é o feedback, olha o que é o feedback. Quando ele tem esse entendimento que ele precisa sim chamar o colaborador, pedir para ele como que estão os resultados, como é que ele está sentindo, colocar as suas percepções, porque você estava analisando ele,
mostrar dados e fatos, os números reais, orientar como ele pode fazer, lançar um desafio e depois disso checar o entendimento dele e ele falar que ele entendeu, ele tá pronto para ir pro salão de vendas e botar para quebrar. Sabe por quê? Porque ele foi orientado. E aí ele vai sair do feedback e os colegas vão dizer, como é que foi? Ele vai dizer, ai, olha só, a Neiva me deu feedback e me disse o que eu preciso melhorar. Agora eu tenho que focar nisso e nisso. E olha quanto que isso é importante. Terminando o feedback, eu, Neiva, vou dizer pro Wagner, ótimo, Wagner, então você entendeu, vamos lá pro salão de venda, toca a ficha, conta comigo, tô junto contigo nessa. E o Wagner vai pro salão de vendas. Terminou o feedback. Então é coisa rapidinha que tu faz, não é nada muito longo, por isso tu tem que fazer com frequência. E quanto mais você fizer feedback com o seu time, você vai pegando a prática, você vai pegando o jeitinho de fazer. E o melhor jeito de fazer é o jeito que o seu time entende. Mas a orientação que eu dou para você, que era como eu fazia com o meu time, é sempre levar números, levar fatos, ser específico. Quando você for específico, ele vai entender o que efetivamente você está falando. Beleza? Pois bem, por que isso funciona, Neiva? E eu coloquei exatamente isso. Por que funciona? E por que funcionava muito para mim? Porque eu sempre começava o feedback fazendo pergunta para o vendedor. E a partir da resposta dele, eu ia construindo um diálogo para onde eu queria chegar. Se era esse indicador, eu seguia o diálogo. Se é esse indicador, eu seguia o diálogo. E aí, porque você consegue fazer o direcionamento. Você não determina. Você faz perguntas, o vendedor vai te respondendo e você vai o quê? Direcionando o diálogo para aquele tópico que precisa ser resolvido. Segundo ponto, o gerente começa elogiando, sempre começa elogiando o que o colaborador faz de ótimo, porque isso você tira as amarras do vendedor, ele fica mais leve. Se ele já vai para a sala de reunião tenso e você começa a elogiar, ele abre, ele se expande. A gente diz, né? Ele derruba as barreiras, né? Ele fica receptivo ao que você está falando. E aí você traz pontualmente, sempre com dados e fatos. Nunca fala para o vendedor informações que outras pessoas falaram. As informações têm que ser suas, os dados, os fatos, você trouxe, você colheu e aí por isso você conduz melhor o feedback. O gerente não julga o vendedor. Em nenhum momento eu disse assim, Wagner, o teu PA tá 1.6, o da loja tá 2.6, o que está acontecendo? Não. Gerente não julga, gerente orienta, gerente treina o seu time, capacita o seu time para ele trazer performance. Então o que você vai fazer? É mostrar para ele, olha só, o PA teu tá esse número, o PA da loja tá esse. Eu vou te orientar como você pode fazer para chegar igual à loja. Orienta, ensina o que ele tem que fazer, é ensinar, é pegar na mão, é dar as frases e dizer, vai lá no atendimento e aplica essa técnica, aplica isso e aí eu vou ficar olhando como é que você faz e nós vamos ajustando. Esse é o gestor que efetivamente impulsiona o seu time, esse é o gestor que efetivamente traz resultado e o teu time vai começar a te valorizar, ele vai começar a confiar em você, porque ele vai... E quando você não fizer feedback, chegou um período na empresa que às vezes por conta de agenda e tal, o pessoal mesmo dizia, quando que nós vamos ter feedback, Neiva? Quando que você vai fazer aquela conversa de alinhamento comigo? Quando eu estava na Natura, nos últimos meses ali, as minhas líderes, Neiva, vamos fazer alinhamento essa semana? Elas pediam alinhamento. Nem eu ficava pedindo, elas queriam. Por que elas queriam alinhamento? Porque eu ia lá, sentava, mostrava os pontos positivos, enaltecia os pontos positivos e direcionava, orientava elas os pontos que elas precisavam desenvolver para trazer mais performance. E quando você fizer isso com o teu time, você vai ter um time engajado,
comprometido. Ele vai andar na mesma sintonia sua. Vai ser aquele colaborador que quando você precisar dele, ele tá ali engajado. Vai ser aquele colaborador que confia em ti, que quando você der uma orientação, ele vai lá e vai praticar. Porque o que tem de mais difícil para um gestor é quando ele passa uma orientação e o vendedor não acolhe aquilo. Então, quando você faz feedback, que você fica junto e o vendedor vê que aquele feedback específico que tu trouxe para ele, trouxe transformação, porque você foi com evidências, ele começa sim a te ver como um gestor, ele começa sim a te seguir o que você está orientando. Então essa é a melhor sacada. E o que eu contei para vocês, gente, aqui que eu compartilhei com vocês, é o que eu fazia enquanto gestora. E eu trabalhei em 2 grandiosas empresas por muitos anos. E nessas empresas eu fui várias vezes conhecida e reconhecida por performance em resultado, em regional sul, até nível, né, Brasil. Então, assim, por que isso é importante? Porque eu trabalhava fortemente indicadores com o meu time. Eu tinha um relacionamento com o meu time bem fortalecido, de transparência, de construir junto, de sentar com eles e sempre estar direcionando, pegando na mão, e aí a gente construía juntos os resultados. Legal, time? Conta aí pra mim, vocês que estão aí. Dúvidas? Quanto você pretende... o Carlos botou ali a pergunta. Dúvidas? Se vocês não têm dúvidas, eu vou pedir pra vocês colocarem agora ali, hashtag da Hora da Pegada. Nós estamos agora aqui pra encerrar essa live da pegada, a 4ª live da pegada, da semana gerencial, que eu me propus a fazer pra vocês. Vocês que estão aqui, que ainda não fazem parte do grupo de gerentes, líderes da alta performance, clique no link lá da bio do Instagram e venham fazer parte deste grupo. Lá eu vou estar compartilhando com vocês o resumão das aulas. O Di Fiore, que entrou ontem, disse, eu só recebi o de ontem. Sim, porque você entrou ontem no grupo. Então eu tô esperando hoje concluir, porque se mais alguém entrar, aí eu compartilho o de hoje e compartilho as outras novamente, para que vocês tenham todas as aulas. Lembrando que as aulas ficaram gravadas no meu perfil. Então você pode assistir. Quem entrou hoje, tem a Neio Silvia, que entrou ali hoje, tem as outras aulas e estão gravadas no perfil. Então você pode assistir a de segunda, de terça, de quarta. E hoje eu tô aqui com vocês. Beleza? Eu peço desculpa para vocês o delay, né? Que internet eu não consigo acessar. E também do Facebook não conseguiu fazer ao vivo. Ele caiu o tempo todo. Aí eu encerrei aqui. Depois eu posto o vídeo lá no Face para ser mais coerente. Ele ficava caindo, enfim, não sei o que deu ali. E aí eu consigo publicar o vídeo lá. O mesmo que vai pro YouTube, eu publico no Face. E aí vocês também têm o conteúdo lá. Legal? Bora lá! Então, eu quero imensamente agradecer vocês por terem ficado comigo essa semana toda. E eu vou pedir para vocês continuarem me acompanhando. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham de uma vez por semana ou a cada 15 dias eu fazer uma live falando sobre temas de gerentes? Quem quer mais assuntos sobre performance de gerente? Faz parte. Faz parte a questão da internet, né? Conta pra mim aí quem gostaria de ter aulas mais frequentes, lives da pegada sobre um programa gerencial com mais frequência. Se vocês topam, coloque aí, eu tô junto com vocês e eu teria o maior prazer em compartilhar todas as minhas experiências dessas empresas com vocês. Legal? E eu tenho uma frase que eu sempre falo, e hoje, 15 dias, top. O Wagner gosta de cada 15 dias ter uma aula. Quem mais topa? Di Fiore, que tá aí comigo, eu quero. O Carlos também quer. Fran, que tava comigo desde o primeiro dia. Di Fiore, vê se vocês topam aí uma aula gerencial a cada 15 dias. Mas aí eu vou precisar de um carinho de vocês. Que vocês me ajudem a trazer mais gente pra aula.
A Ney e o Silvia também quer, topa também? Então tamo junto. Cada 15 dias eu envio o convite, tudo bonitinho, mas venham fazer parte do grupo já. E aí a gente pode ir conversando e construindo aí vários conteúdos que seja pertinente ao assunto de vocês. O Franci também colocou cada 15 dias. Vocês podem, inclusive, lá no grupo pedir, Neiva, faça uma live sobre esse tema, me ajuda sobre isso, né? Porque quando eu trabalhei 30 anos gerente, né? Trabalhei com vendas e com time, eu sinto que eu posso contribuir muito com vocês. Então, bora lá e vamos construir esse aprendizado junto e transformar os nossos resultados. Beleza? Eu sei se vocês já ouviram essa frase, Dale Carnegie sempre dizia. Dale Carnegie é um grande pensador, tem a escola Dale Carnegie, um grande profissional de relações humanas, um grande escritor, fundador da Dale Carnegie. Ele tem uma frase que ele diz assim: as pessoas podem esquecer o que você disse, pode esquecer o que você fez, mas elas jamais vão esquecer como você as fez sentir. E essa frase tem um sentido enorme, né? Por que tem um sentido enorme essa frase? Porque essa frase faz com que tenha um vínculo direto com vendas. Como você está fazendo o seu cliente se sentir? Como é isso, né? Como é isso, essa relação com o seu cliente? Então, jamais esqueça, cliente é um vínculo e como você faz ele se sentir faz toda a diferença. O teu vendedor também. Cada feedback é como ele se sentiu com esse feedback. Quando ele saiu desse momento com você, é como ele se sentiu. É isso que vai trazer toda a diferença e a performance para o resultado de vocês. Bacana? Então, gratidão, gratidão. Um beijo grande e a gente vai se falando. Até mais. Tchau!